Alô pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer aqui uma análise, uns comentários sobre a política de juros altos que está vencendo a inflação segundo a mídia ignorante, que nossa mídia é muito ignorante economicamente, segundo os economistas do governo, evidentemente, puxando brasa para a sua sardinha, e tem mais outros economistas que apoiam a política de juros altos sem saber exatamente o que é que estão falando. É uma ignorância total, porque a política de juros altos nós vamos ver que não tem nada a ver com a inflação. Tá certo? Muito bem. Então, estão comemorando, porque a inflação está caindo, já está em 4%, aproximadamente em 4%, mas a taxa de juros está lá em 13,75%. 13,75 menos 4 dá quase 10% de juros reais. E o que importa para a economia é os juros reais. Juros reais quebra a economia. Quebra as empresas. As empresas começam a dar prejuízo, baixar a rentabilidade, a produtividade. Com isso o crescimento reduz, se torna pífio com o crescimento brasileiro que está acontecendo, que já aconteceu. Às vezes vai para a recessão. Entra numa recessão, como já entrou aí no governo Dilma, em 2 recessões, não é? Por causa de uma política de juros altos. E assim por diante. Então, isto, na realidade, é uma vitória de pirro. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Toda a política de juros altos termina dessa maneira. Vai terminar, não controlando a inflação totalmente, é lógico que não confundo, deixando mais ou menos dentro dos limites, ali já fico satisfeito. Mas o sinal maior disso, você vê, ainda não chegou ao ponto que eles querem, a taxa de inflação. E a taxa de juros está lá em 13,75. Para quê? Para quebrar mais ainda as empresas, para dificultar mais ainda as que estão sobrevivendo, para reduzir mais ainda o crescimento, para ver se a taxa de inflação cai dentro da margem que eles estão esperando. Isso é uma vitória? Uma vitória de pirro, isso. Qual é a vantagem nisso? Não tem vantagem nenhuma. Isso tem que ser proibido. Isso é falta de capacidade dos economistas de entenderem a política de juros altos e o efeito dela sobre a inflação, que é zero. Agora, nós temos que olhar que o custo dessa política é exorbitante. É um custo enorme. Vocês já imaginaram a taxa de juros, em média, aí vamos botar em média, de juros reais, 8%, desde que ele ficou lá em 13,75 há um ano atrás? É maior do que qualquer taxa nominal nos países desenvolvidos. É a nossa taxa de juros real. É um absurdo. Isso é um custo que não tem tamanho. E eu acho uma das coisas para acabar com essa política de juros altos deveria ser obrigar que o governo apresentasse, ou o presidente do Banco Central apresentasse, no dia que ele fosse aumentar a taxa de juros, etc., qual o custo previsto dessa estratégia e a gente seguir acompanhando qual é o custo que está realmente acontecendo com essa política de juros altos. Eu acho que com isso muita gente ia desanimar de enfrentar a inflação com juros altos. Agora, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: quem paga e recebe esse custo suntuoso. Isso é fundamental saber isso. E é fácil a gente saber. Quem é que recebe esse valor absurdo? São os banqueiros. São os rentistas. Que a taxa de juros vai lá para cima. Eles estão ganhando juros reais. Sem fazer nada. Sem nem fazer um esforço grande para ganhar esse dinheiro. Eu não estou condenando a política de juros nesse sentido. Eu estou dizendo que ela é exorbitante, exorbitante. Está matando a galinha dos ovos de ouro. Que é a galinha dos ovos de ouro no caso?
são as pessoas que não têm dinheiro, são os assalariados, são as pessoas que não sabem como se defender da inflação. São essas pessoas que vão pagar esse custo suntuoso, sim. E isso, evidentemente, faz o Brasil cada vez pior, porque a renda, a distribuição de renda é extremamente perversa, onde os poucos, 10% da população, 15% da população ganham esse custo e 85% paga esse custo. Isso é desumano. Isso é injustificável. Não tem explicação para uma coisa dessa. Agora, por que estão sempre nacional e internacionalmente aplicando juros altos para combater a inflação, se o efeito dessa estratégia sobre a inflação é praticamente nulo? Tem duas coisas. Uma é a teoria da conspiração. Essa política de juros altos é uma política de banqueiros. Os banqueiros são extremamente organizados internacionalmente. Não é? E o corporativismo banqueiro é sensacional. Primeiro que são poucos, não é isso? Então, existe essa possibilidade que essa política seja feita exatamente para enriquecer quem já está rico. A outra, eu vou avaliar e vou dar alguns argumentos. É por incompetência, é por não saber o que estão fazendo, é por não entender os efeitos da política de juros altos sobre a inflação. Que eles pensam que influencia a inflação. Não. A inflação não é influenciada pelos juros altos. A inflação é influenciada pelas expectativas. As expectativas é que comandam a inflação. A expectativa de inflação alta vai ser inflação alta. A expectativa de inflação baixa, ela vai ser baixa. Isso é o que ocorre. Tá certo? E por que eles não sabem disso? Porque eles não conhecem contabilidade o suficiente para entender os efeitos da política monetária sobre a macroeconomia e sobre a economia privada. Olha só, existe um conceito que é o conceito da partida dobrada. Cada débito corresponde a um crédito igual ao valor. Isso tornou possível a contabilidade. A contabilidade é contabilidade por causa desse princípio. A contabilidade se tornou uma ciência, se transformou numa ciência por causa desse princípio. Esse princípio é fundamental e pouca gente entende. A moeda, principalmente a fiduciária, só existe por causa dele, por causa do débito e do crédito. Os bancos só criam moeda por causa do princípio do débito e crédito. Que os bancos só criam moeda quando não tem dinheiro para emprestar. Eles estão zerados de dinheiro e alguém vai lá e sai com um empréstimo fabuloso através do débito e crédito. Isso, economistas não entendem. É difícil botar isso na cabeça deles. Porque, na realidade, eu acho, a economia nasceu dentro da contabilidade, lógico. Que a contabilidade que nasce com os conceitos os conceitos contábeis, né? Conceito de receita, conceito de despesa, conceito de custo, conceito de investimento, isso vem tudo da contabilidade. Então, a economia entrou aí, sugou e foi daí desenvolvendo, tá certo? Mas o importante é porque, como era uma coisa nova a ciência, a economia, esqueceram a coisa antiga, que era a contabilidade. Então, se você vê a confusão que existe no orçamento, tem dois tipos de confusão no orçamento fiscal, na época do orçamento fiscal. Um é político, interesse, cada um querendo puxar verba para o seu lado. E o outro é que 99% das pessoas que trabalham com orçamento, que estão ali no orçamento, deputados, senadores, etc., não sabem a diferença entre custo, despesa e investimento. Não sabem. E eu estou falando dos economistas PhD que tomam conta do orçamento empresarial. E se você olhar, a macroeconomia tem por objetivo estudar o orçamento empresarial e a moeda.
Por isso que eu acho que a macroeconomia, num curso principalmente de doutorado em economia, deveria ser mister o aluno, uma condição básica para entrar no curso de macroeconomia, ele entender e ser expert em contabilidade, ou seja, um requisito, um pré-requisito de macroeconomia é que o aluno passasse por um curso de expertise em contabilidade. Não precisa ser contador, não. Expertise em contabilidade é aquele que entende de contabilidade, entende os princípios das normas contábeis, entende o funcionamento do sistema contábil, da lógica contábil, da filosofia contábil e do princípio da partida dobrada do débito e crédito. Ele não precisa ser contador. Se ele é expert nisso, ele pode muito bem entender e passaria a estudar macroeconomia. Que macroeconomia, só para puxar brasa para minha saber, macroeconomia, antigamente, alguns anos, há uns 50 ou 70 anos atrás, era chamada contabilidade nacional ou contabilidade social. Depois é que mudou para macroeconomia atualmente. Tá certo? Então, é um calo no pé do economista, porque o economista não é um expert em contabilidade. Geralmente, o conhecimento do economista sobre contabilidade é muito superficial. Eu nunca vi nenhum ministro, desde Fernando Henrique para cá, eu não olhei para trás, eu olhei de Fernando Henrique para cá, nenhum ministro que soubesse contabilidade, que fosse um expert em contabilidade. Eu vejo todos os ministros que passam para eles dizendo assim, olha, eu vou querer um déficit fiscal zero. O que é déficit fiscal zero? Déficit fiscal zero é uma estupidez. Eu, presidente da empresa, se chegar na empresa e meu diretor financeiro dizer que ele vai trabalhar para não dever nada, eu boto ele para fora. A mesma coisa. Eu, presidente do Brasil, o ministro que entrasse dizendo que queria um déficit fiscal zero, botava para fora. Que não aproveita a oportunidade de usar recursos que não são seus para aumentar a lucratividade ou da empresa ou da economia. É isso que a dívida serve. A dívida serve para isso. A dívida se olha com uma coisa, um preconceito. Dívida é para ajudar os recursos próprios, os recursos que estão aí da economia. Dívida bem administrada é extremamente útil. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos é política de muito tempo, desde 29, parece, onde ele tem taxa de juros básica da economia é inferior à taxa de rendimento, de crescimento da economia. O que significa isso? Alavancagem positiva. Significa o seguinte, que os recursos tomados emprestados, que o governo deve, são aplicados e rendem e tem um resultado cuja taxa é maior do que a taxa de custo para essa dívida. É isso aí. Então isso ajuda a economia a desenvolver, ajuda a empresa privada a crescer. Quando ela não tem recursos próprios, ela toma dinheiro emprestado e faz com que a taxa de juros da aplicação desse dinheiro desse que tomou emprestado seja maior do que a taxa de juros que ele está pagando aos seus financiadores. Então é preciso olhar isso. Né? E outra coisa, eu nunca vi um presidente, um ministro, desde Fernando Henrique para cá, que não fale em taxar os dividendos dos acionistas. Eu acho tão absurdo. Isso demonstra uma ignorância a respeito de contabilidade que eu estou falando. Porque eu, ao contrário, eu nunca vi um dividendo que fosse pago que não fosse taxado antes. O dividendo é taxado quando a empresa apresenta o seu resultado. Apresentou o resultado positivo, ela tem imposto de renda. E ela só distribui como dividendo o quê? O lucro líquido.
após o imposto de renda. Então não existe dividendo que não tenha sido taxado antes de ser distribuído. Esse pessoal da economia precisa olhar muito contabilidade, porque contabilidade está entranhada na economia. Ou, ao contrário, a economia está entranhada na contabilidade. Porque os economistas têm projeto, têm isso e aquilo, mas só sabem os resultados através das demonstrações contábeis. E se não souber ler, não sabe o que está acontecendo, só isso. Eu acho que tem que ter um olho nisso aí. Eu, por exemplo, sempre olho as minhas fraquezas e procuro sempre concentrar a minha fraqueza. Eu acho que os economistas deviam concentrar em contabilidade, principalmente os economistas de governo, os economistas que deviam concentrar em eles se tornarem. Vou fazer uma propaganda, eu tenho um curso sobre isso. Se quiser, pode me procurar que eu ensino. Vocês são sempre nacional e internacional. Ok. Bom, meus amigos, para não ficar muito longo, eu quero dizer aqui, olha só, isso é um resumo do que eu já falei. Quem cuida da política monetária são os economistas, e eles não sabem identificar os efeitos desta política de juros altos sobre a economia. E principalmente sobre as empresas. Se soubesse, não indicaria. Sabe por quê? Porque se ele soubesse e entendesse de contabilidade o suficiente para ver o efeito do aumento da taxa de juros, ele entenderia que o efeito é zero sobre a inflação. Exatamente, a partida dobrada mostra isso. Todo débito é igual a um crédito. E por isso, o aumento da taxa de juros sobre a inflação é zero, ou praticamente zero. Agora, ela é devastadora sobre a economia. Ok? Um abraço, meu amigo, e até a próxima.